Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 72, a Gênese capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então, hoje nós vamos para a questão de número 24, uma vez que tratamos até aqui, principalmente no capítulo 22, ou no capítulo não, na questão 21 e questão 22. Então, por exemplo, a questão 21, nós tratamos a respeito de Moisés, né, como profeta. Ele revelou aos homens a existência de um Deus único, mas aí nós sabemos, devido o momento e também os 613 mandamentos por ele escrito, nós sabemos o que aconteceu e o que acontece ainda no olho por olho, dente por dente. Então nós sabemos que das leis mosaicas, apenas o Pentateuco ele foi aproveitado por nosso Senhor Jesus Cristo como sendo, de fato, leis de Deus, leis divinas. E também depois, na questão 22, nós tratamos a respeito do Cristo, né? Porque o Cristo é a segunda revelação. Então, só que nós sabemos que a primeira revelação e a segunda revelação é de ordem humana, né? Humana porque tanto Moisés quanto Cristo encontravam-se no corpo físico, então é de ordem humana. E também depois na questão de número 23, nós viemos a saber a respeito da diferença entre a primeira revelação, a segunda revelação, né? E também a terceira revelação. Nós estamos agora adentrando a questão de número 24. Você observa que eu procuro assim esclarecer. Eu não precisaria retornar a essas outras questões, porque nós já explicamos isso. Mas para facilitar para você, né, de agora em diante entender um pouquinho mais, né, aí fica muito mais fácil para todos nós essa junção, né. Então, na questão de número 24, Kardec diz assim, ó: sendo Deus o eixo de todas as crenças, me desculpe, sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas, porque de fato, aí nós podemos usar o termo de fato, sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, porque ele é o objetivo de todos os cultos, porque o ser humano, principalmente o ser humano, ele, por mais descrente que se mostre com relação a Deus, alguns, né? Porque tem aqueles que são descrentes. Mas por mais que descrente se mostre, um dia, no processo evolutivo, durante a eternidade, não existe esse que não se curve a Deus, né? Então, sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos,
o caráter de todas as religiões, né? O caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas dão de Deus. Aí, o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas dão de Deus. Aí já entra no relativo. Por que no relativo? Porque quando se trata aqui, por exemplo, olha só para você ver, as religiões que fazem de Deus, não, voltando aqui, o caráter de todas as religiões, o caráter é conforme a ideia que elas dão de Deus. Agora, por que Kardec dessa forma expressou, né? Se expressou? Por quê? Devido ao nível evolutivo de cada ser, devido à desigualdade evolutiva de cada ser. Porque nós já tratamos desse assunto em outros vídeos, mas não tão bem apropriado o momento tanto quanto agora. Porque agora nos encontramos frente a frente a uma matéria que, de fato, aí já não é, né, não é expressão. De fato, essa matéria, ela trata exclusivamente dessa questão. Então, nós já tivemos a oportunidade de dizer que, por exemplo, vamos simplificar em matéria de globo terrestre, né? Então, aqui na Terra aproximadamente existe 8 bilhões de pessoas. Acho que você já me ouviu falando a respeito desse assunto. Então, é preciso entender que existe 8 bilhões de Deus também aqui na Terra. Por quê? Porque da mesma forma, como nós fizemos umas perguntas esses dias, umas colocações, né? Qual a forma de Deus? Deus tem forma? Tem. A forma de Deus é a sua natureza. Olha para você ver, se a pessoa não raciocinar, ela fica meio que perdida. A forma de Deus é a sua natureza. Agora, por que a pessoa fica meio que perdida? Porque ela não consegue raciocinar com prudência. Então, ela, por mais que ela se depara com uma rosa, com uma árvore, com uma pedra, né? Por mais que ela respire oxigênio, por mais que ela veja as estrelas, as nuvens, a chuva, o sol, por mais que ela vê e depara-se com tudo isso, mas ela não consegue entender, muitas não conseguem entender que, ao mesmo tempo, ali ela não está só vendo algo material, e sim também ela está ali deparando-se com Deus. Por quê? Porque tudo é criação de Deus. Então, qual a forma de Deus? Deus não tem forma, da forma assim como as pessoas imaginam. A forma de Deus é a sua criação. Então, nós conseguimos ver Deus em uma flor, em um pássaro, em um animal, né? Em uma árvore, em uma folha, e por aí em diante. Então, Deus, ele, no sentido aqui, o caráter
de todas as religiões é conforme a ideia que elas dão de Deus. Então, cada qual entende Deus de acordo com o seu nível evolutivo. Não adianta eu me esforçar aqui para que você aceite da mesma forma como eu o vejo, eu o sinto, eu o compreendo. E você, por mais que se esforce, você não conseguirá da mesma forma que eu, né? Então, Deus, nesse sentido aqui, ele está relacionado muito mais ao nível evolutivo do indivíduo. Deus, nesse sentido aqui, está relacionado às necessidades do indivíduo. De acordo com as necessidade de cultura, necessidade de caráter, de moral, enfim, de acordo com as necessidades do indivíduo. Olha só para você ver. Sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas dão de Deus. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel julgam honrá-lo com atos de crueldade. Então, olha só para você ver. As religiões que fazem de um Deus um ser vingativo e cruel julgam honrá-lo com atos de crueldade. Então, existem aquelas religiões que acreditam que Deus ele é um ser assim implacável, né? Implacável, nós podemos pensar da mesma forma assim, um justiceiro, né? Aquele ser assim incapaz de perdoar, né? Então tem religiões, então, por exemplo, os católicos mesmos, eles acreditam num Deus implacável. Os católicos mesmos. Existem outras religiões, porque o Deus dos católicos é um Deus implacável, porque é aquele Deus que, se você não age de acordo com os dogmas criados pelos papas e principalmente nos concílios, obviamente, se você não anda de acordo com os desígnios dos dogmas, se você não anda de acordo com os desígnios dos dogmas, nós já tratamos disso, né? Você é atacado no inferno, Deus não te perdoa, ele é um monstro, ele, como se diz, é um Deus justiceiro. E outra, você não tem condições de sair do inferno, ele não te dá a oportunidade de você sair do inferno para você se redimir. Se você quiser se redimir, você não pode. Se você disser assim, Deus, eu reconheço o meu erro. Isso é o Deus da inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas. O Deus da questão de número 1 do livro dos Espíritos. Então você diz assim para Deus, Deus, eu reconheço o meu erro. Capítulo 7, Céu e Inferno, livro de Allan Kardec. Eu reconheço o meu erro. Tanto reconheço que eu quero vos pedir perdão.
e também quero que o Senhor me dê a oportunidade de eu reparar o meu erro. Não. Inferno por toda a eternidade. Que Deus é esse? Esse Deus é um monstro. Esse Deus é implacável. Ele não te perdoa. Então, mas tem muitas religiões. Então, por exemplo, na antiguidade, lá no princípio, assim, de 2000 anos atrás, mais ou menos, até um pouco antes, vamos pensar por esse lado assim, Deus sempre foi, esse Deus, principalmente o Deus de Dante, ele sempre foi temido, porque, na verdade, ele sempre se mostrou aos seus filhos vingativo. Então, esse Deus, ele sempre, quando é enfurecido, as pessoas tinham que, assim, acalmá-lo, né, com sacrifício de animais. Então, existia naquelas tribos de seres humanos, porque naquela época eram considerados tribos. Existiam várias tribos, né? Você sabe disso, né? Então, aquelas tribos tinham o local como se fosse uma bacia batismal, que existe ordem na Igreja Católica, é como se fosse uma bacia batismal de hoje em dia. Então ali eles sacrificavam a ovelha, né? O carneirinho e ofereciam a Deus. E aquilo ali, eles acreditavam que aquele Deus, ele, a partir de então, ele se acalmava, né? É aquele Deus pobrezinho de amor, né? Que você tinha que se declarar amor a ele. Você não podia, de certa forma, dizer que você não o amava, mas você tem que entender que isso aí é tudo obra das trevas, espíritos charlatões, mistificadores, que levavam aquelas pessoas, e também a lei mosaica na época, ela aderia o sacrifício de animais para poder, de uma certa forma, aplacar, né, a ira daquele Deus, aquele Deus impiedoso, aquele Deus, né, que você sabe, que não perdoava mesmo, aquele Deus monstruoso, porque ele era implacável. Então, naquela época, sacrificava-se, e são leis mosaicas, são leis criadas por Moisés. Olha para você ver que coisa. E naquela época, as oferendas, existiam as oferendas. Então, oferendas, sacrifícios de animais. Outra coisa, naquela época existiam sacrifícios até de seres humanos. As tribos, para poder acalmar a fúria de Deus, eles sacrificavam alguns seres humanos da tribo. Eles sacrificavam alguns seres humanos da tribo. No entanto, me falha nesse momento agora, porque você entende que as informações são um bombardeio na minha mente. Mas consta-se que naquela época, nossa, eu esqueci o nome, juro por Deus que eu esqueci o nome daquele pai. Deus
chegou, Deus se apresentou a um pai. Eu vou narrar a história, você vai se lembrar do nome do pai, não sei se é Ezequiel, mais ou menos assim. Deus se apresentou a um pai e ele estava muito enfurecido, e ele pediu para que aquele pai, se tu me amas, prove-me que tu me amas. Mas eu te amo, Senhor, prove-me. Mas eu te amo, Senhor. Então dê a vida do teu filho a mim. Sacrifique-o. E como aquela pessoa, aquele senhor lá, parece que ele era o único filho dele que ele tinha. Na hora que eu me lembrar do nome, eu vou trazer o nome à tona para você. Me desculpa mesmo. Mas narrando a história você vai conseguir entender. Olha que Deus implacável, que monstro. Então, como aquele senhor era muito fiel a Deus, realmente, ele preparou o local ali para poder sacrificar o filho dele, né? E a hora que ele pegou a adaga, né? Que ele foi para poder matar o filho dele, chega. Deus disse mais ou menos assim, chega. Mas por que, Senhor? Agora eu tenho certeza que você me ama. Agora eu tenho certeza que você me ama. Então quer dizer que Deus é esse, gente? Até aquele momento ali eu não tinha certeza de que aquele teu filho o amava. E outra coisa, Deus não está preocupado se nós o amamos ou não. Porque amar a Deus, preste atenção nisso com todo respeito, amar a Deus é bom não para Deus. Nós, amar a Deus é bom não para Deus, é bom para nós. É o contrário. E muitos acham que Deus carece do nosso amor. Muitos acham que Deus necessita do nosso amor. Você entendeu? É o contrário. Deus não precisa de nós. Ele é Deus. Ele é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Você acha que Jesus precisa de nós? Você acha que o professor Eurípides, Dr. Bezerra de Menezes, Jesus, Mãe Maria Santíssima, você acha que esses seres todos, eles precisam de nós? Não, gente. Você acha que o Espiritismo precisa de nós? Não, gente. Eles são nós que necessitamos deles. Agora, pelo fato deles serem tão misericordiosos, eles nos assistem, eles velam por nós, eles estendem as mãos na forma de energias até nós. Então, Deus não precisa do nosso reconhecimento. Deus não precisa do nosso amor para Ele continuar sendo Deus. Deus é o amor incondicional. Deus é imparcial. Então, você entende bem isso aí. Deus, para ser Deus e para continuar sendo Deus, Ele não necessita do nosso reconhecimento, da nossa consideração. Você ama Deus? Amo. Bom para você. Você não ama Deus? Não. Ruim para você. Nada o atinge. Deus é o inatingível. Mas só que as leis mosaicas,
ensinou de uma forma diferente à humanidade. E, por incrível que pareça, as leis ensinadas por Moisés ao povo hebreu, né, naquela época, se estendeu por todos os povos e introduziu-se dentro de várias seitas religiosas e passaram a fazer parte dos dogmas, defendido, né, a unhas e dentes pelo clero, pelos papas, pelas igrejas. Tanto é que as igrejas, elas mantêm os teus adeptos presos no cabresto até o ano de 2023. Então, naquela época, existiam os sacrifícios para poder agradar a Deus, porque Deus, ele era implacável, ele era um monstro. Deixou-se de lado as oferendas, né? Hoje em dia já não se sacrifica mais pessoas, né, em homenagem ao Deus de Dante. Nós vamos para o próximo vídeo, mas nós vamos continuar nesse assunto. Esse assunto não termina aqui não.